Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência, eu sou o Paulo Bittencourt e hoje eu quero abordar aqui com vocês uma atualização do meu ponto de vista sobre os desdobramentos da invasão da Ucrânia e como a mídia ocidental tem colaborado para simplesmente confundir as mentes e inclusive inocular um certo sentimento de guerra total. Então, se você gostar aqui do vídeo, já peço que coloque seu joinha, inscreva-se no canal. Olha, na data que eu gravo esse vídeo, um jornalista brasileiro que tem muita experiência em combates, em cobertura de combates, em conflitos, e ele simplesmente diz: decidi deixar a Ucrânia após o governo criminalizar a imprensa. Isso foi muito interessante, essa declaração. Ele saiu então da Ucrânia e foi se refugiar na Polônia, após perceber que as atividades dele como jornalista estavam seriamente comprometidas por autoridades ucranianas, inclusive avalizadas pelo Zelensky, lá o presidente da Ucrânia, que nessas semanas aí, foi sempre colocado como um ícone, midiático, com aquelas declarações. Vocês já perceberam que já diminuiu esse tipo de lacração do Zelensky falando? Ora ele se compara ao Churchill, ora ao Roosevelt, que é sempre uma coisa midiática e o pessoal aplaudindo, aquela coisa toda, sendo que ele só estava atraindo mais mortes, maior conflito em relação à Ucrânia. Aqueles pedidos de pedir que a população construísse coquetéis Molotov, que liderasse contra um exército russo profissional, é isso que ele estava pedindo? Quer dizer, é realmente uma grande bravata. Igual ao Biden, que sempre colocar um soldado em território ucraniano, dizendo: não, eu estou mandando mísseis, estou mandando isso, ele só vai aumentar o número de mortes. Eles deveriam ter, desde o início do conflito, no meu juízo, intercedido para que, tá bom, o que o Putin quer? Vamos fazer uma análise aqui dos itens que ele quer. Ele deixou muito claro: neutralidade da Ucrânia, que não entre para a OTAN, que não coloque mísseis ali, mísseis defensivos na Ucrânia, que deixe ele passar até a Crimeia, uma zona ali, uma borda, e que admitam a independência das províncias, ali, das duas províncias em Donbas, que é uma coisa que agora o Zelensky está admitindo que vai fazer, só que com milhares de mortes, com todo um ônus, com uma destruição do país. Então era muito melhor a OTAN, a Dona ONU, o Congresso Europeu e o Biden ter apertado lá atrás os Zelensky para dizer: isso que você tem que fazer, porque essa é uma guerra perdida, você não vai conseguir segurar o exército russo. Aí eu nessas semanas, acompanhando, nas primeiras 2 semanas, a imprensa dizia assim: mas cadê a Força Aérea Russa? A Força Aérea Russa está tão apagada. Ela está o quê? Está com medo? Não, pois é, a Força Aérea Russa só entrou em ação quando ela viu que os russos perceberam que a capacidade de reação da Força Aérea ucraniana era pífia. Destruíram aquelas bases militares onde tinham um poder de retaliação. As forças, os equipamentos de defesa antiaérea. Aí começou a surgir lembra daquele assunto? Não, vamos mandar MiG-29 da Polônia. A Polônia incitando cada vez mais de uma maneira irresponsável. Não, vamos mandar aviões. Mas quem vai pilotar os aviões para levar até a Ucrânia? Aí rapidamente os russos bombardearam aquela base próximo ali da fronteira com a Polônia para acabar com essa história de que não vão mandar aviões. Então, você já viu que já parou aquele papo de mercenários? Porque aí teve uma semana, não, mercenários do mundo todo estão indo para a Ucrânia. É aquele pessoal que ainda está pensando na Guerra Civil Espanhola, que várias pessoas foram para a Espanha para lutar contra o Franco, e os legalistas ali espanhóis. Mas isso não acontece no século XXI. O próprio pessoal que foi os mercenários, que ficavam tirando selfie e marcando a posição onde eles estavam, sinalizaram para os russos exatamente a posição geográfica, exatamente onde eles estavam, foram pulverizados
naquela base. Bastou dizer que não há outros aviões, eles pulverizaram uma outra base de manutenção de aviões, porque esses aviões teriam que passar por uma reconfiguração, porque afinal de contas estão sendo utilizados na Polônia, e ao chegar na Ucrânia teriam que ser reconfigurados os painéis, as informações para os pilotos ucranianos. Então, outra balela. Vejam que de semana para semana vocês podem acompanhar, sempre tem uma narrativa interessante, porque quem acordou depois de um estado de coma e leu os jornais nas últimas semanas, achou que realmente a Ucrânia estava simplesmente pulverizando o exército russo. E não foi o que foi acontecendo. Então, as cidades principais foram tomadas dentro da estratégia do Putin de abrir um caminho até a Crimeia, ali pela borda ali do Mar Negro, né, do sul da Ucrânia. E pelas declarações recentes de autoridades ucranianas, é o que eles vão deixar que realmente aconteça. Aceitar a autonomia das províncias ali em Donbas e deixar que realmente exista um caminho até a Crimeia e a neutralidade do país. Então, vamos a alguns pontos interessantes. Não estou aqui simplesmente comprando a narrativa seja dos ucranianos, seja dos russos, porque numa guerra também existe um combate de narrativas que você tenta desmoralizar o inimigo, né? Então, não se trata disso. Mas veja que interessante. Quando pela primeira vez surgiu a informação de que havia neonazis na Ucrânia, foi aquele horror. Não é possível, isso é coisa do Putin, não pode. Só que aí começaram a surgir uma série de informações históricas, desde a Segunda Guerra, de como que a Alemanha, quando entrou na Ucrânia, naquela coisa toda, e aí aparece a primeira vez a informação dos batalhões Azov. Se vocês pesquisarem, vocês verão a enorme quantidade de informação, principalmente desde 2014. Esses batalhões Azov foram incorporados às forças militares ucranianas na esperança de retalhar os russos que estavam apoiando a independência já dessa região de Donbas, que inclusive Mariupol foi mantida ainda sob controle ucraniano por essas forças Azov, né, que foram incorporadas ali. Existem inclusive outros exércitos de mercenários atuando também na Ucrânia, coisa que pouco se falou no início ali do conflito. Então, existem sim esses batalhões que estão atuando fortemente ali na Ucrânia, mas nas primeiras semanas valia aquela informação que vinha da imprensa dizendo que não, isso aí é uma história. Não. Se você for pesquisar, vejam a influência desses caras, que não é pouca, dentro da Ucrânia. Depois a questão de que não, a Força Aérea Russa estava tão assim, né, amortecida e tal, até que apareceram os ataques com os mísseis hipersônicos russos, que os americanos já comeram mosca. Isso é um assunto que eu já acompanho há algum tempo. Os americanos ficaram estupefatos, né, o Departamento de Defesa americano, como que os russos já tinham chegado nessa tecnologia. Quando eles fizeram os testes, eles anunciaram os testes uns 2 anos atrás, de sucesso dos mísseis hipersônicos. Ou seja, eles podem voar numa situação normal ali de 9 vezes a velocidade do som. E os mísseis que podem ser lançados para o espaço podem atingir 27 vezes a velocidade do som. Então, são mísseis que dificilmente conseguem ser interceptados. E eles usaram os mísseis para atacar lá os depósitos de combustível, de munições na Ucrânia. Então, assim, do nada, é como se fosse do nada, finalmente, por exemplo, aparece a força de reação russa. Veja que é uma escalada, né? Ninguém está lá junto com o Putin dando entrevista e dizendo, não, você acelerou, você diminuiu, você tem controle de dificuldade. Não, são só suposições. Então, de semana para semana aqui na imprensa ocidental,
eles só tinham suposições. Porque eles estão bem assim, estão com problema de logística, com problema de gasolina e coisas assim. Bem, vamos falar das sanções contra os russos. Quando eu vi anunciarem com aquele glamour, o McDonald's ele vai interromper as operações na Rússia. Como se o russo fosse morrer de fome se não comesse o Big Mac. Aí na notícia eles diziam o seguinte, não, porque o McDonald's está anunciando o fechamento de 32 lojas, digamos assim, que eles têm na Rússia. Quando eu vi isso, eu comecei a rir. Você é um país com 144 milhões de habitantes e tal, tem 32 pontos de venda de Big Mac na Rússia. O Brasil, por exemplo, tem mais de 1.000 pontos de franqueados do McDonald's. Mas na Rússia, o McDonald's está realmente dizendo assim, estou fechando 32 lojas e tal. Então, por que eu comecei a dar risada? Porque quem é que come o McDonald's na Rússia se tem 32 pontos? Né? É só, provavelmente, naquelas cidades turísticas, que é provável que mais turistas ocidentais vão lanchar no McDonald's do que propriamente russos. Porque se o Big Mac fosse uma coisa, do objeto de desejo do cidadão médio russo, o McDonald's não teria aberto só 32 pontos. Ele teria aberto, 2.000 pontos, 1.500 pontos em toda a Rússia. Né? Então, é outra coisa pífia. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão que é muito assim. Né? Não vamos cancelar a Rússia, vou parar, não vou colocar mais no cardápio Strogonoff. Super interessante, muito interessante. Não vou colocar mais o Strogonoff no cardápio. Né? Mas aí nós temos, por exemplo, as naves Soyuz. As naves Soyuz são as que, na maior parte do tempo, abastecem a Estação Espacial Internacional. Né? O próprio sistema de acoplamento foi desenvolvido já ali por volta de 1967 pelos russos, o acoplamento. Né? Como é que se faz uma nave de carga dessa se acoplar com a Estação Internacional? É uma tecnologia russa. Então, a Estação Internacional Espacial ela tem ainda mais uns 2 anos de vida útil. Né? E os russos bancam metade do custo para levar essa coisa toda. Então, são situações que o mundo vai ter que envolver. É muito bonito, né, essa questão de, não, vou cancelar isso. A teoria do cancelamento é maravilhosa, né? Até a hora que vai custar muito caro, como os chineses têm alertado. Vocês estão querendo cancelar a Rússia? Não se esqueça do efeito colateral que vai gerar sobre a economia mundial. O que de fato eu acredito que vai acontecer, o Brasil, outros países vão entrar numa tremenda recessão, pelo alto custo da energia, pela inflação que está exportada e o aumento de juros. Né? Mas isso fica para uma outra oportunidade. O número de mercenários, vocês já viram? Teve semanas, não, os mercenários estão foram liquidados. Depois que eles apagaram do mapa os mercenários, esse assunto morreu. Né? Enviar aviões para a Ucrânia, outro assunto que morreu. Né? Então foi muito um glamour, assim, não vamos mandar aviões para a Ucrânia. Então, morreu, esse assunto morreu. Né? Simplesmente o fechamento do espaço aéreo. Né? Então você tem muita gente na Europa, ativistas, então vamos fechem o espaço aéreo e tal. A OTAN e nem os Estados Unidos, eles não querem entrar no confronto direto com os russos. Então esquece essa questão de fechamento do espaço aéreo, porque para fechar o espaço aéreo, você teria que ter aviões das forças da OTAN sobrevoando o território da Ucrânia, o que seria considerado pelos russos um engajamento desses países no conflito, o que abriria, por exemplo, espaço para os russos para atacarem com esses mísseis de longo alcance bases aéreas onde esses aviões decolariam, provavelmente da Polônia. Então a Polônia seria empurrada para o conflito e aí seria um conflito total, né? Porque já está bem claro, quando o Putin colocou todo o sistema de armas nucleares em alerta,
ele está dando um sinal, vocês querem escalar isso? É para isso que vocês querem escalar? Hoje existem armas nucleares de dimensão bastante cirúrgica. Então, poderia sim começar a ter um combate, não com mísseis intercontinentais para atacar a Europa, os Estados Unidos e tal, não, mas armas nucleares localizadas e tal. E o pessoal que acabou sendo agora, nessa semana, provavelmente envenenado, né? Porque era aquele pessoal fofo que foi para a Ucrânia para negociar também e tal, e sutilmente foi envenenado, né? Então, paira também toda aquela questão. Quem tem armas químicas? Uma funcionária do governo americano comprovou junto ao Congresso, semanas atrás, que de fato eles sabiam que existiam laboratórios bioquímicos na Ucrânia. E o filhote lá do Hunter Biden, o filhote do Biden, tempos atrás, na época da campanha, ele teve que se afastar porque ele tinha lá um cargo lá numa empresa ucraniana, uma coisa sempre muito suspeita do setor de petróleo, gás e óleo e tal. Então essas coisas não são... O que eu quero dizer aqui para vocês, assim, não compre pelo valor que a imprensa passa, pelo valor de face, porque eles já têm um lado, né? Desde o início do conflito, ele já tem um lado, então ele fica martelando. Então, à medida que o tempo vai passando e outros fatos vão aparecendo, aí eles vão adaptando o discurso. Veja que o Macron, por exemplo, quando o Biden chamou o Putin de carniceiro, o Macron, que está ali na Europa, ele está muito mais próximo, né? É muito bom o Biden ficar vociferando lá em pleno território americano. Já o Macron, que está no território europeu, diz, não, eu não vou usar as mesmas palavras para qualificar o Putin, mesmo porque a gente mantém o resultado. Então, assim, já é um cenário péssimo de um chefe de Estado, no caso dos Estados Unidos, tão desqualificado. Eu nunca vi um chefe de Estado tão desqualificado para um momento como esse, como o Biden, né? Em toda a história americana, eu não vi um presidente americano tão desqualificado para usar, independente do mérito do que está acontecendo na Ucrânia. Mas isso não é papel de chefe de Estado, com bravatas, fazer acusações pessoais. O que ele está fazendo é rompendo as pontes de qualquer negociação com a Rússia. E os desdobramentos virão nos próximos meses, com enorme custo para o mundo todo de energia, cadeia de suprimentos, de fertilizantes, minerais raros que vêm da Ucrânia e da Rússia. Como que a Ucrânia vai produzir com terra arrasada, que é um dos maiores produtores de milho? Então, na verdade, estão dando um tiro no pé, tentando colocar a Rússia realmente no corner, como se diz, mas o efeito rebote, o chanceler alemão simplesmente no parlamento alemão dizendo, não, nós vamos gastar mais de 2% do PIB em armas. Quer dizer, o que vai significar isso para a tal da sociedade do bem-estar social? Menos recurso para o seu bem-estar social, meu filho. Porque uma arma de alta tecnologia, como um míssil, um avião, você simplesmente não gasta uma vez. Você gasta comprando aquilo e depois você tem todo para manter aquilo operacional. Então, o custo que os países europeus terão ao elevar o gasto de 2% do PIB vai ser muito danoso para a Europa. Então, fica aí a mensagem. Cuidado com essas narrativas muito simples, muito fáceis, só com imagens que são coletadas de um lado, né? A gente só vê, né, o exército ucraniano, por exemplo, ele decidiu lutar dentro da cidade. Então, era óbvio que perdas civis seriam muito grandes. O exército ucraniano não decidiu lutar no campo aberto com os russos, porque ele sabia que ele não tinha a menor chance se fizesse isso. Então ele preferiu ficar estacionado em cidades, inclusive misturado com prédios civis, imaginando que o russo não iria atacar nessas condições.